Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história de José e nós vamos partir, dessa história. A gente vai dar uma breve pausa para a gente manter a sequência bíblica. A gente vai fazer um trecho da história de José até determinado ponto da história. A gente trabalha a história de Judá e Tamar, que é como se fosse um parêntese nessa história, mas é importante para a gente entender um pouco da cronologia e a gente retoma depois num terceiro vídeo a respeito da conclusão da história de José, ok? Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os sonhos de José e para situar quem chegou só agora nessa série, a gente está fazendo um estudo, sobre a ótica bíblica da Trindade. Então, Deus tem um caráter trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que ele cria é assim, presente, passado e futuro. Os estados físicos da água, né? A questão físico, gasoso, líquido, tudo tem trindade. E nós, enquanto corpo, alma e espírito, acessamos a Bíblia também em três níveis de interpretação, que seria o literal, o nível pessoal e o nível espiritual, o nível mais íntimo, o nível mais interno, o nível profético da palavra, inclusive. Aí a gente vai entender que no nível mais básico a gente pode fazer uma análise trazendo juízo sobre personagens. No segundo nível, a gente vai trazer essa história para nós e nos colocarmos, nesse lugar de cada um dos personagens, entendendo que nós estamos tão suscetíveis ou já somos iguais a eles, ora acertando e ora errando, mas que a gente possa fazer essa análise crítica sobre a maneira que nós conduzimos a nossa vida, ok? E no terceiro estágio, a gente vai entender que, na verdade, é muito além do que sobre algumas pessoas que de fato viveram isso enquanto livro histórico, muito além do que uma análise pessoal e transformadora minha, mas algo que mostra o plano perfeito de Deus, a conduta de Deus, tudo aponta para Cristo e faz a gente entender a criação, a salvação de forma muito mais eficiente, de forma muito mais clara, ok? Então, no capítulo 37 de Gênesis, vai falar sobre os sonhos de José. Então, situando um pouco quem é José. José é filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac. Isaac teve os filhos Esaú e Jacó, que eram gêmeos, mas Esaú tinha primogenitura, acabou negociando e perdendo isso para Jacó. Jacó foi enganador, teve que fugir de casa, desejou casar com Rebeca, mas Labão, seu tio, e sogro, né? Fez um esquema que acabou complicando e ele teve que casar com Lia, sendo a primogênita de Labão, suas primas, né? E aí ele casa com Lia, depois com Rebeca, mas Rebeca era a esposa amada. Então ele tem vários filhos de Lia, tem alguns filhos da serva de Rebeca, porque Rebeca não gerava. Depois também teve alguns filhos da serva de Lia, ou seja, ele teve filho de três mulheres, até então, de fato, conseguir ter um filho com a esposa amada, quando Deus lhe abriu a madre de Rebeca. Quando Desculpa, Rebeca ou Raquel, misericórdia. Eu misturo. Raquel. Rebeca é mãe de Jacó. Então, então ele consegue, quando Raquel tem a madre aberta, ele vai ter o filho. E o primogênito é José. Dessa segunda esposa, mas da quarta mulher que ele gera, ok? Então, José era, entre aspas, o filho primogênito da esposa preferida de Jacó, que Jacó também já trocou de nome para Israel, né? Mas a Bíblia vai fazer menções a ele, ora como Jacó e ora como Israel, até a gente se adaptar com o fato. Ah, pois bem, depois de José ainda nasce Benjamim, que seria o filho mais novo de Raquel, mas esse, no nascimento, a mãe morre. Então acaba gerando um marco delicado, porque aquele filho, apesar de ser da esposa amada, com o nascimento dele veio a morte da esposa amada de Jacó, ok? Pois bem, José era claramente o filho preferido. Então, nessa época aqui, Jacó já tinha 12 filhos homens, né?
E desses 12 filhos, José era o penúltimo, o primogênito da mulher amada, mas claramente o preferido entre todos os irmãos. Isso gerava um repúdio dos outros irmãos, porque o fato dele ser o queridinho do pai já gerava inveja. E por ser o queridinho, de forma, não sei o que aconteceu primeiro, mas de uma forma ou de outra, ele tinha alguns privilégios. E dentre esses privilégios fazia com que ele não trabalhasse com os irmãos, mas vigiasse os irmãos. Então ele era aquele X9, aquele leve trás, era o cara que vivia fazendo fuxique, complicando a vida dos irmãos, né? E crescendo em favor do pai, como se fosse o filho de confiança e etc e tal. E aí você tinha filhos muito mais velhos, já adultos e tal, com um pré-adolescente, adolescente criando caso ali. Então era uma situação bem delicada familiar, certo? E aí chega um ponto que ele começa a ser premiado, ele começa a receber uma roupa especial, uma túnica, né? O melhor presente é sempre para ele, os melhores privilégios são sempre para ele. E isso vai aumentando o ódio dos irmãos contra ele. Mas tem uma situação específica que ele tem alguns sonhos e aí ele vai contar isso para o pai e para os irmãos. Falta um tanto de sabedoria de José também, porque ele já podia ter percebido que o contexto não era favorável, podia ter guardado esses sonhos para ele. Mas ele, muito jovem ali, ele contou, talvez de forma despretensiosa, não sei. Mas aí ele fala: Olha, eu sonhei que eu tinha um feixe de capim. Não, ele fala: Meu feixe é de colheita, eu acho que é de trigo. Então ele tinha um feixe da colheita ali e levanta aquilo, né, como se fosse um fardo de feno, o feixe dele se levanta e todos os outros se curvam. E são 11, né? E aí ele fala: Acaso nós vamos nos curvar a você? Você está pensando o quê e tal? Aí os irmãos já ficam irados com essa história. Depois ele tem um outro sonho que o sol e a lua se curvam e 11 estrelas também. Aí o pai vai dizer assim: Por acaso, você está querendo dizer que eu e sua mãe vamos nos curvar? Mãe adotiva, né? Porque agora é Lia, Raquel já estava morta. Acaso você quer dizer que nós vamos, eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar a você? Que história é essa? Até Jacó, o pai, que tinha José como filho querido, o repreende nesse contexto. Mas a história diz que Jacó, apesar de repreendê-lo, guarda isso no seu coração. Os irmãos tomaram aquele sonho como ódio, mas Jacó ficou pensando: será que sonho foi esse? Será que isso é alguma coisa que provém de Deus? Né? Aqui já não diz isso aqui, mas quando fala guardou no coração, eu acredito que ele ficou meditando naquele sonho. Não, pode ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Aí repara, um determinado dia os irmãos saem para trabalhar e Jacó fala com José: vai lá ver se está tudo bem com seus irmãos. Em outras palavras, vai vigiar seus irmãos e me traz para o Chico, né? Basicamente é isso. Mas não foi dito dessa forma. Veja se está tudo bem com seus irmãos, com o gado e traga-me notícias. Aí José sai procurando os irmãos, perguntando por eles até que os encontra. E quando os encontra, os irmãos já estão com tanta raiva, falam: olá, já vem o bonzinho, já vem o homem da roupa especial, já vem o filho querido. Vamos matar esse cara. Vamos rasgar ele, matar, joga ali na cisterna, ninguém acha. E a gente dá um jeito de falar pro meu pai que ele foi atacado. Judá não, perdão, Rúben, sendo o filho mais velho, o primogênito de fato, fala: não vamos fazer isso. A gente joga ele na cisterna e conta uma história pro meu pai, enfim, a gente fala que perdeu, que não viu, que não sabe, ou que me morreu, qualquer coisa. Mas não vamos fazer isso ao nosso irmão. Não vamos fazer mal a ele. Ok. Mas quando Rubem toma esse posicionamento, ele já está fazendo na intenção de restituir José para o pai. É como se o primogênito de fato ali dos irmãos dissesse para ele assim, para eles assim: não precisa fazer isso, gente. É só jogar ele aí que pronto, ele já vai ficar perdido. Mas no coração dele ele estava dizendo: eu vou tirar essa possibilidade de assassinato. Porque se meu irmão tiver jogado no buraco, depois eu venho, tiro, levo para meu pai e a gente está livre dessa situação. Então ele estava agindo de certa forma com prudência, mesmo que ele não tivesse lá esses amores por esse irmão, mas ele age como alguém maduro e responsável, inclusive responsável pelos irmãos mais novos, né? Que isso lhe seria cobrado naturalmente pelo seu pai. Pois bem, assim o fizeram. Mas em algum momento eles se reúnem, e aqui não diz exatamente isso, mas dá a entender que nessa reunião Rubem não fez parte. E nessa reunião eles falam assim: de que serve a gente fazer isso com o nosso irmão? E quem
gerencia essa reunião, ou quem encabeça essa reunião é Judá. E tudo isso tem uma simbologia muito importante. Judá é o quarto filho de Lia, quarto filho de Jacó. E esse Judá fala: de que serve jogar nosso irmão na cisterna e deixar ele aí? Vamos fazer um negócio? Tá passando uma caravana ali, vamos vender ele, que isso pra gente vai gerar uma receita. E a gente não precisa matar ele, não leva esse preço de sangue. Ok, ok. Aí venderam para uma, aqui fala midianitas, né? Eram os mercadores da época ali. E aí compraram ele por 20 ciclos de prata e pronto. Aí a história vai contar que Rubem, quando volta na cisterna e não acha o irmão, ele enlouquece. Ou seja, muito provavelmente ele não participou da conversa, dos planos e da venda. E aí Rubem fala assim: o que vai ser de mim agora? O que eu vou falar para meu pai? Quer dizer, ele estava com planos de fato de retomar José e devolver a seu pai. Mas enfim, vendeu, tá vendido, agora não tem o que fazer. E aí os irmãos planejam ali, matam um cabrito, suja de sangue a roupa que era de José, rasga e envia por um desconhecido lá. E aí alguém faz uma cena para Jacó dizendo: olha, eu encontrei essa roupa, por acaso seria a roupa do seu filho? E aí Jacó recebe aquilo, chora e fala: meu Deus, certamente meu filho foi atacado por uma fera e foi destroçado. E eu vou chorar pro resto da minha vida, né? Eu vou descer à sepultura com esse choro relacionado a meu filho. E isso, os irmãos chegam, fingem que nada aconteceu e conduz aquilo dali. O que a gente pode extrair da história até aqui? Por sinal, depois ele é vendido para Potifar, que é capitão da guarda de Faraó. Mas aí a gente vai dar um pause na história e retoma mais à frente, depois lá no capítulo 39, tá? Mas até o fim do 37, é isso que a gente tem acesso à Bíblia. Quando a gente vai fazer uma análise literal dessa história, a gente pode analisar muitas coisas de muitos personagens. Uma delas, o pai Jacó, ou Israel, né? O amor dele pela esposa e que foi também projetado no filho, o filho da esposa amada, aquela esposa que tanto desejou um filho, aquela famosa frase: dá-me filho se não morro, foi Raquel que disse isso para Jacó. Então eu preciso, e aí quando acontece aquele filho, é um filho muito esperado, é um filho muito amado, é um filho muito querido, é um filho já da sua velhice. Então tem toda uma coisa envolvida ali com José. E aí o que acontece? Quando isso acontece numa família, muitas vezes falta sabedoria daquele que é o cabeça. Por quê? Sendo o filho preferido, ele não precisava fazer isso de forma tão explícita e de forma que insultasse os outros irmãos, porque é a carência dos outros que gera ódio sobre esse filho. Então, não há um problema necessariamente sobre a preferência, sobre o cuidado, sobre o desejo de um filho. Mas quando você não supre a carência dos demais, quando você não abastece os demais de amor, isso vai gerando um déficit na balança e esse ódio cresce ao entorno de José por conta da preferência que o pai deixava explícita em relação a ele, ok? Então a gente já pode ver uma conduta de Jacó que não devia acontecer. Quando José tem esse sonho e essa visão, aqueles irmãos que já odiavam têm ainda mais. Então a gente pode ver que muito provavelmente faltou sabedoria de José de expor sonhos, e aqui a gente pode fazer uma análise até figurada, né? A gente não deve estar contando nossos sonhos por aí. Não só os sonhos que a gente tem enquanto dormem, mas os sonhos de ambição, aquilo que a gente deseja na vida, aquilo que a gente almeja, melhor dizendo, não seria ambição, mas aquilo que a gente almeja alcançar, os sonhos, as nossas pretensões, os nossos desejos não devem ser abertos de forma que aqueles que nos invejam tomem ainda mais ranço, ainda mais raiva, ainda mais ódio e sejam carregados de energia desconstrutiva ou destrutiva, ok? Então, é preciso que haja essa prudência, essa conduta de sabedoria, ok? Então, faltou sabedoria em Jacó, faltou sabedoria em José, e Jacó chega a um ponto que ele como eu posso dizer, ele confrontar, ele entra num conflito, porque mostra que, apesar dele repreender José, ele guardava num trecho do coração ali,
ele guardava aquela informação sobre o sonho. Ele falava, não, peraí, tem alguma coisa aqui que não que tá me soando estranho. Apesar de eu não aceitar bem essa história, ele não inventaria uma coisa dessa. Eu imagino que guardar no coração seria uma coisa dessa. Então, Jacó tem visão sobre alguns detalhes que mostra que estão além do olhar paterno apenas, do olhar de quem pertence ao contexto. Porque guardar no coração é dizer, será que esse menino não teve uma visão e que a gente vai se curvar a ele mesmo? Não sei. Mas ele repreende Jacó. Ok? E aqui a gente pode ver alguns outros elementos também. Por exemplo, José, ainda que sendo o filho preferido, existe uma responsabilidade, uma maturidade naturalmente mais esperada do primogênito de fato, que é Rubem. E ele acata essa responsabilidade. Ainda que ele não seja o preferido, ainda que ele não seja devidamente valorizado como deseja, Rubem, ele tem uma responsabilidade que ele aplica sobre José. Mesmo com ódio, ele fala, epa, todo mundo aí parou. Matar nosso irmão, não. Aí já é demais. Mas aí ele bola um plano onde ele exclui todos os outros irmãos. Já sei, vamos jogar na cisterna e deixar ele aí. Mas no coração de Rubem ele estava dizendo, não, vamos jogar na cisterna, porque eu livro ele do ódio de vocês e depois eu vou restituí-lo a meu pai. Mas ele poderia ser mais verdadeiro, mais transparente. Ele podia ser mais enfático e dizer, isso é loucura, não vamos fazer nada contra ele e vamos devolver ao meu pai. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por se achar mais esperto, ele bolou um plano onde ele enganava 10 irmãos. Ele falava, não, vamos jogar na cisterna e deixar ele aí. Mas no coração de Rubem estava dizendo, não, jogando na cisterna, mais tarde eu volto e busco, certo? Só que Judá, o quarto filho, chega para 9 irmãos, ou seja, José já está fora da história, Rubem já está fora da história. Então o plano de Judá, o quarto filho agora, exclui José e exclui Rubem dessa decisão e fala, não, tive uma outra ideia, vamos vender ele. E aqui, a gente pode... no nível literal, a gente já conhece a história, né? É porque no nível espiritual isso vai apontar para mais coisas. Mas no nível literal, a gente já consegue saber quem são essas pessoas e quem são esses personagens, e isso não é apresentado de forma aleatória. A gente precisa entender que a primogenitura, de fato, tem uma representação e um peso aqui. E esse quarto filho, a gente já estudou em vídeos anteriores, que existe também uma representação e algo importante sobre ele. Quando Lia colocou os nomes nos quatro primeiros filhos, já havia uma simbologia nesses quatro nomes, e já havia um sentido que dava nome a esses, né? Primeiro ela falou alguma coisa do tipo... Deus ouviu minha dor, Deus se atentou para mim, alguma coisa assim, e aí colocou o nome de Rubem. Depois, Deus viu minha situação, e aí colocou o nome de... Esqueci agora. O segundo é... Labão, Jacó, agora. Teve o segundo e teve o terceiro, que foi Levi, e o quarto, que foi... Só para não trocar aqui. E o quarto que foi Judá. Mas o primeiro é Deus olhou para mim, o segundo é Deus olhou para minha situação, o terceiro foi Deus agora vai restituir o meu marido, e o quarto é louvo ao Senhor por isso. Louvemos ao Senhor, louvarei ao Senhor, glorifico ao Senhor por isso. Esse quarto é o que pertence à genealogia de Jesus, tá? Então, de todos os filhos de Jacó, daquele o qual será gerada a semente, será levado a descendência que alcançará a linhagem de Cristo, lá, né, de José, pai de Jesus, é parte de Judá, que é esse quarto filho, que é quando a pessoa parou de olhar para suas próprias dores, parou de olhar para o contexto
e parou de olhar para aquilo que almejava, mas olhou apenas para Deus. Quando ela escolhe Judá, quem é que está pegando José e colocando ele na mão daqueles que o compraram? Judá, certo? Então, seja de forma lícita, ilícita, de forma legal, de forma generosa ou de forma aparentemente destrutiva, o propósito de Deus é cumprido em favor de todos aqueles a quem ele ama. Isso é lá, Romanos 8 vai dizer isso, né? Onde todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quem vai fazer cumprir isso é o próprio Deus a partir da sua linhagem. Então, ainda que a gente não compreenda algumas coisas, tudo conduz, converge para essa história, ok? Então, aqui a gente não está questionando tanto interesses próprios ou contexto apenas, mas a gente tem que fazer essa leitura. Agora, quando eu faço uma segunda leitura no nível da alma, eu começo a me colocar no lugar dos personagens. Será que enquanto Jacó eu não tenho sido negligente, não só sobre filhos, mas no meu contexto familiar, na minha parentela, por onde eu ando? Será que eu não tenho expressado a minha preferência de tal forma que eu negligencio outros? Será que a minha conduta de amor ou de zelo não está sendo tão exacerbada para uma coisa e tão ausente em outra, a ponto de gerar desequilíbrios no contexto que eu estou gerindo? Então, essa é a análise da minha posição. Essa é a análise quando eu me posiciono na figura de Jacó aqui na história, né? Será que eu não tenho sido negligente nessa forma? Será que eu não tenho sido tendencioso nas minhas decisões? Isso é muito importante. Segundo, quando eu me coloco no lugar de José, será que eu não tenho sido imprudente com os benefícios que o meu pai, aí eu posso me referir até Deus, que o meu pai me concede? Será que eu não tenho sido negligente que, apesar de ter alguns privilégios, eu poderia usufruir disso sem que ofendesse ou sem que expusesse os outros a uma carência ainda maior? Percebe? Então, na posição de José, eu tenho sabido me portar, sendo eu o filho preferido do meu pai, não necessariamente preferido, mas filho amado de Deus, percebe? E quando eu me coloco na posição dos outros irmãos, será que quando eu vejo que alguém aparentemente é preferido, não necessariamente meu irmão, alguém que habita a terra, um colega de trabalho, uma pessoa da parentela, será que quando eu percebo que alguém está sendo mais beneficiado do que eu, pelo menos na minha ótica, será que eu tenho conduta em favor desse? Será que eu tenho sido maduro como Rubem foi? Olha, eu não gosto desse cara, ele vive fazendo fuxico de mim, ele recebe mais benefícios do que eu, mas espera lá, matar não. Será que eu tenho tido esses valores sobrepondo as minhas vontades? Porque a ira de Rubem certamente também era contra José. Porém, havia um temor do pai que falava, olha, eu não gosto desse cara, eu não gosto do que ele faz, mas o que eu vou falar pro meu pai? Eu tenho que devolver esse cara pro meu pai. Entende? Será que eu tenho tido essa conduta? Será que eu tenho tido essa postura madura contra os meus próprios desejos? Ou será que eu tenho tido uma conduta igual a Judá, que questiono aquele maduro, né? Tiro ele fora? Será que eu tenho sido conveniente? Porque apesar do repúdio que também existia de Rubem contra José, ele coloca a maturidade em primeiro lugar. Será que eu não tenho agido como Judá, que quando alguém se apresenta com maturidade, será que eu não tenho tirado ele de tempo? Será que eu não tenho cortado uma pessoa que se mostra madura nas reuniões para impor minha vontade no grupo? E aí Judá fala para todos os irmãos, não convém deixar ele na cisterna não, vende que é melhor, porque a gente vai ter um lucrozinho para deixar ele morrer aí. Aí Judá está apresentando uma segunda proposta, mas na verdade com interesse próprio sendo sobreposto. Não, beleza, a gente não mata, mas a gente vende, que aí a gente ganha alguma coisa, tá? Cisternas têm futuro. E Rubem não participou disso. Então, quando Judá maquinou essa situação, ele fez de forma que Rubem, que era a voz da maturidade local, estivesse excluída. Será que às vezes, mediante os meus desejos, eu não tenho atropelado alguns princípios e até desonrado não só meu pai, mas meu irmão mais velho? Percebe? Então, a crítica aqui é a maneira que a gente conduz
a nossa vida em cada uma dessas esferas. E quando eu comento quando a gente faz essa segunda leitura, esse segundo nível mais imersivo, quando eu entro nessa parte da palavra, eu vou compreendendo ela mais e nessa fase já começa a gerar uma transformação no indivíduo que eu sou. Porque essa reflexão me mostra que eu fiz juízo de Jacó, eu fiz juízo de José, eu fiz juízo de Rúben, fiz juízo de Judá. Mas quando eu me coloco na história, eu percebi que, na verdade, eu me condenei. Porque as críticas que eu faço em relação a Jacó são os erros que eu cometo igual a ele. Por isso que eu percebo com tanta facilidade. As críticas que eu faço em relação a José é porque eu me percebo como José. Por isso é tão fácil criticá-lo, porque eu erro igual. As críticas que eu faço em relação a Rubem, as críticas que eu faço em relação a Judá, é exatamente por ter identificação. Resumo: toda vez que você vê uma pessoa se queixando, toda vez que você vê uma pessoa apontando, toda vez que você vê uma pessoa murmurando sobre o tratar de alguém, na verdade ela está falando sobre ela. Nós estamos aqui há 26 minutos de vídeo, eu não sei quantas pessoas vão chegar nesse lugar, mas se você chegar, eu aconselho que você revise essa parte. Assista de novo. Assista os 2 últimos minutos de novo. Toda vez que você perceber que alguém está fazendo uma crítica ou apontando o defeito de alguém, na verdade, essa pessoa está falando sobre si. Aquilo que dói, aquilo que incomoda é a conduta que você tem. Porque o caráter de Cristo nunca é de apontar. O caráter de Cristo nunca é de destruir. O caráter de Cristo nunca é de ofender. Mas o de Satanás é. Mas Satanás errou primeiro. E ele vive acusando todo mundo porque ele é o errado. Quando a gente acusa, nós estamos gritando, na verdade, as nossas faltas. As nossas falhas. E esse segundo nível de meditação na palavra vai fazer com que eu me perceba nesse lugar. Mas me perceba nesse lugar só depois de ter lido a forma literal e já ter trazido juízo. Depois de trazer juízo sobre a história, eu percebo que, na verdade, eu estou me julgando. E aí eu vou para o terceiro nível, onde eu entendo que José é a representação de Cristo. Porque José é o primogênito, mesmo não tendo nascido primeiro. Oxe, que loucura! Como que o cara é primogênito se ele não nasceu primeiro? De Raquel, ele é o primogênito. Teve 4 esposas. Teve Lia, que ele foi forçado a casar, que é a irmã mais velha, a prima mais velha, a filha mais velha de Labão. Depois Jacó teve os filhos de Zilpa e eu esqueci o nome da outra aqui, mas são as 2 servas, porque a serva de Raquel gerou e depois Lia também deu a serva. Então Jacó gerou de 3 mulheres e só depois Jacó gerou de Raquel, da mulher amada. O primogênito da mulher amada é José. Qual é a representação dessa mulher amada aqui? O Espírito Santo. Deus fez muitos filhos. Deus gerou filhos em várias mulheres, em toda a história do mundo. Mas gerou de Maria através do Espírito Santo. Ele não é filho de homem, não é filho de carne. Deus que é amor em si mesmo, Deus Pai ama, Deus Espírito Santo, ele ama em si mesmo. E ele gerou um filho de si mesmo, que foi Jesus. Então, do relacionamento amado e supostamente perfeito, aqui já na linha, não estou dizendo que Raquel era perfeita, estou dizendo que Deus e Espírito Santo é a perfeição completa. Quando Deus e Espírito Santo gera filho, trindade plena, maravilhosa, é o quê? Um casamento onde há amor, nasce amor, que é Jesus. Jacó, que amava Raquel, teve José como filho primogênito e amado, mesmo não sendo o primogênito propriamente de Jacó, mas era o primogênito de Raquel. Ele era o primogênito do casamento amado. Aí é que a gente começa a entender como Cristo, sendo primogênito, veio depois. Ok? Cristo não foi o primeiro a nascer na terra, mas ele ainda era o primogênito, mesmo nascendo depois, tal qual José. E ele foi traído por quem? Pelos seus irmãos. Quem foi que crucificou a Cristo? Os outros filhos de Deus. E discutiam, a gente vai matar ele? Não, não mata não. Não, bota na cisterna, bota no buraco, tira do buraco, só prende. Não, mata, quebra, vende. A mesma conversa que tiveram em relação a José, os irmãos tiveram em relação a Cristo.
Uns querendo dizer, não, gente, peraí, vamos ver se a gente restitui ao pai, vamos só botar na prisão, uns tentando aliviar, entende? É exatamente a linguagem profética que apronta para Cristo. Então a gente tem que ter discernimento e entender que a palavra ela é profética e há um nível espiritual que aponta para a vinda de Cristo, aponta para a história de Cristo. Isso desde muitas centenas de anos antes do nascimento de Cristo. A palavra já ilustrava isso, ok? A gente vai dar uma pequena pausa e vamos trabalhar aí o capítulo 38 para respeitar a cronologia, né, a ordem de tempo aqui que acontecem as coisas. A gente vai entender um pouco mais da descendência de Judá e aí a gente retorna para a história de José. Compartilhe esse vídeo, medite na palavra, curta, comente, mande esse vídeo para alguém. Se você assistiu até aqui, entendeu a importância, o peso dessa palavra, o tanto que está sendo revelado, que não é de mim, eu recebo e aprendo enquanto falo. Mas glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse entendimento, por esse aprendizado. Que a gente possa crescer nisso e que a gente possa abençoar outras vidas com essa palavra vida, com essa palavra viva, com essa palavra de vida. Deus abençoe o seu dia.